Bem, essa semana nós começamos aqui as nossas entrevistas com os candidatos a cargos majoritários. Na terça-feira nós entrevistamos, foi a nossa primeira entrevista formal com um candidato à presidência da República. No caso foi o Zé Maria de Almeida, do PSTU. E hoje, quinta-feira, nós vamos iniciar a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E vamos aqui entrevistar a Deise Oliveira, que é a candidata do PSTU ao governo do Rio. Deise Oliveira, muito obrigado pela sua participação e presença aqui no estúdio da Rádio Livre. É um prazer recebê-la aqui no programa Faixa Livre. Obrigado, eu também agradeço a você, Paulo, é um prazer. Enfim, é um trabalho esclarecedor, não só sobre a economia, sobre diversos temas da política. Enfim, eu me sinto assim muito agradecida pelo convite. Então vamos à nossa conversa aqui formal com a candidata do PSTU ao governo do Rio. Deise, em primeiro lugar, eu quero que você conte aqui para os nossos ouvintes qual é a tua história na política. Além, evidentemente, de ser uma militante do PSTU. Você atua em que área? Bem, eu atuo na área da educação, eu sou diretora do CEPRJ, no momento estou licenciada, participei da última greve, claro, fui criminalizada, eu respondi inquérito administrativo, inquérito fraudulento, feito pelo secretário estadual de Educação, Risolia, de deseducação. Nada contra economistas. Ah, ele é economista também, né? Não, mas você aqui no Faixa Livre pode falar mal de economista, não tem problema nenhum. De educação. Especialmente esse tipo de economista. Exatamente. Para ele, investimento em educação, na realidade, é despesa, não é investimento. Enfim, a gente viu lá, o professor Nicolas Davis da UF muito bem divulgou 500 mil matrículas, 500 mil alunos que sumiram da rede pública estadual, é fruto dessa política. Enfim, aí fui criminalizada, fui ameaçada com inquérito administrativo, quase fui demitida, entendeu? Por fazer greve. A barra andou muito pesada. Ao invés de dar o código de greve, que é o código 61, colocou o código 30, que é um código de falta comum. Isso para operar os descontos na folha? Não, para poder botar inquérito administrativo, porque 10 dias de código 30, que é uma fraude, a gente não estava faltando sem justificativa, estávamos em greve, e existe um código para greve, com isso você encaminha para inquérito administrativo. Mas viabiliza também o desconto do dia parado, né? Não, mas aí a questão dos descontos, por exemplo, o código 61 também dá desconto. Entendeu? Sim. Mas acontece que o código 30, por que ele faz uma fraude? Ele bota você em inquérito administrativo. É como se você estivesse simplesmente faltando o trabalho. Como se não tivesse uma greve acontecendo. Entendeu? Como se não tivesse acontecido. Mas foi superado já esse problema? Isso teve aí um decreto do PESão, fruto da pressão, processo eleitoral, mas, no entanto, diversos companheiros não puderam voltar para as suas escolas de origem. Mas na rede estadual. Foi sancionado, porque não foi a LERJ que aprovou isso, parece que não tinha tido a sanção. E teve um decreto, mas acontece que o secretário estadual de Educação se nega a cumprir, em algumas coordenadorias, né, se negam a cumprir o decreto. Entendeu? Sem nenhuma punição. E, no entanto, os professores ainda têm um grupo que segue sendo impedido de voltar para a escola. Então, aquele professor com 20 anos, muitas das vezes, na mesma escola, ele vai ter que ficar numa situação de professores novatos. A famosa política, uma matrícula, uma escola, que a gente está reivindicando, que acontecia, né? O professor poder ter que fazer a sua carga horária em várias escolas, depois dele ter uma escola que ele já conhece, inviabiliza a reposição de aulas. Enfim, então, eu sou militante da área da educação, sou militante do CEP, atuo também no Quilombo Raça e Classe, ligada com lutas no movimento negro, sou fundadora do Quilombo Raça e Classe, milito também no movimento MML, né, do movimento Mulheres em Lutas, faço a discussão da mulher negra. Enfim, é isso. Também já militei no movimento operário, no movimento popular. Experiência de luta social, experiência de
buscar articular setores sociais oprimidos em torno de uma melhor condição de vida, é uma prática que você sustenta na tua ação social e política. Só mais uma denúncia. Por exemplo, a gente conseguiu ganhar na justiça a demissão mesmo, né, dos professores em estágio probatório, né, que o governo estava fazendo, um desconto horroroso. Teve professor que só recebeu R$20 de salário no município do Rio. A gente conseguiu ganhar na justiça a devolução do dinheiro, enfim, o fim dos inquéritos, mas agora o Eduardo Paes recorreu. Mesmo no processo eleitoral, a população protestou nas ruas, né? Mas a gente diz, tem que protestar também nas urnas. Entendeu? Porque é isso que está faltando. E para esse protesto ganhar consistência junto ao eleitorado, quais são as propostas que o PSTU apresenta para um futuro governo do Rio de Janeiro? Olha, em primeiro lugar, a gente quer governar com os trabalhadores, para os trabalhadores. A gente quer um Rio de Janeiro para os trabalhadores. Essa espinha dorsal que orienta todas as nossas outras propostas para a saúde, para saneamento básico, educação. É isso que a gente quer, entendeu? Governar para os trabalhadores com base nas lutas dos trabalhadores, entendeu? Vamos valorizar a luta, valorizar a organização, valorizar o movimento sindical, popular, estudantil, o movimento das lutas contra o racismo, o machismo, a homofobia. A minha companheira vice, na minha chapa, né, a companheira Marília, né, ela é do movimento de GLBTs. Enfim, a gente quer... a gente está querendo ser o novo, a gente está querendo mudar, entendeu? Eu sou a única mulher negra que está concorrendo, entendeu? A metade da classe trabalhadora do eleitorado é de mulheres, a gente tem uma presença de metade da população negra também. Enfim, então, assim, nós queremos ser o novo em tudo. Queremos a mudança mesmo radical do Rio de Janeiro. Então, isso daí já é nosso primeiro espaço. Por exemplo, mudar esse orçamento público do Estado. Eu estou até aqui com alguns dados que procurei ver. O que a gente tem notado, né? Até continuando a conversa que eu pude ouvir com o Nil Dorix. Com o Nil Dorix, a gente está querendo fazer essa proposta, a gente está querendo inverter, né? Boa parte do orçamento, todo ele, o orçamento da rede pública, por exemplo, o orçamento aqui do Estado, segundo dados do próprio governo, em cargos especiais, 19 bilhões, 321 milhões, 625 mil, 26,90% com encargos da dívida. O problema da dívida do Rio de Janeiro estadual é gravíssimo. A renegociação que foi feita na época do Garotinho, porque a conclusão foi feita na época do Garotinho, para muitos foi vantajosa, porque houve a história da antecipação dos royalties do petróleo, mas a consequência está aí. 26% do orçamento é comprometido, portanto, exatamente, com encargos financeiros da dívida. Agora, com saúde, somente 5 bilhões, isso é 7%. É o Estado que menos gasta em saúde. E você sabe que as pesquisas apontam que as questões mais reclamadas pela população fluminense é a saúde, justamente, e a questão da segurança. Então vamos nos concentrar na questão da saúde. A saúde aqui no Rio tem sido objeto de um processo de terceirização muito violento. Não somente a saúde, mas inclusive vimos aí a questão da educação, agora a questão da assistência social, com esses centros que vão fazer cadastramento para a Bolsa Família. Eu não entendo por que a máquina pública não pode se responsabilizar diretamente, tem que terceirizar isso. Mas no caso da saúde, como reverter esse processo que está em curso de cada vez mais as OS serem uma referência para o atendimento à população? Somos contra as OS. O que tem que ter é o seguinte, uma humanização do profissional de saúde. Assim, defendemos o fim das terceirizações, não botando gente na rua, não botando gente no subemprego. São pessoas que já estão aí, estão trabalhando, entendeu? A gente acha que tem que efetivar todo mundo, tanto na saúde quanto na educação. Botar ordem na casa, começar por aí, e partir daí fazer os concursos públicos.
Entendeu? Então, isso daí tem sido uma das nossas políticas principais. Por exemplo, o vencimento dos médicos, a referência do que o CREMERG diversas vezes já colocou como piso, como salário, né? Tem que valorizar a saúde. Então, por isso que a gente aponta, por exemplo, a estatização da saúde. Como a gente também pensa a estatização do ensino privado. Não adianta, saúde e educação, saúde é vida. Não dá para ter a lógica de que para você ficar vivo, você tem que pagar. Se você não pode pagar, você morre. Por exemplo, os planos de saúde, eles são para quem tem saúde. Eu, por exemplo, estou com 28 anos de estado, eu não tenho condições de pagar um plano de saúde para mim, entendeu? Para meus familiares que são idosos, eu não tenho salário para isso. Entendeu? Não tenho. Então, por exemplo, eu fiquei 3 meses aguardando uma cirurgia de esterectomia por causa de um mioma. Fiquei 3 meses, não, fiquei 3 anos na fila esperando no Hospital Pedro Ernesto, que está lá resistindo, entendeu? Com Como muitos pode, né? contratados, está faltando funcionários sobrecarregados lá, entendeu? Toda uma série de problemas com relação à questão da UERJ. Enfim, a gente vê lá em São Gonçalo, o Hospital Alberto Torres, a população praticamente não conta com aquele hospital, que é um hospital estadual. Então, para você acabar com isso, tem que estatizar, acabar com esse negócio de lucrar com saúde, lucrar com a educação. Por exemplo, o professor Nicolas Davis, de novo, mostrou 500 mil alunos fora da rede pública estadual. O que é isso? E, por outro lado, houve um crescimento da rede privada impressionante. Isso é, os trabalhadores que ganham um pouquinho melhor, que são um pouquinho menos explorados, que todo mundo está sendo explorado, é pressionado a botar o filho numa escola particular. Entendeu? Sendo que ele paga impostos exatamente, altíssimos, está pagando 2 vezes ou muito mais. Então, por exemplo, nós estamos querendo mudar essa política que o professor Nildo comentou muito bem, o Urix colocou muito bem, né? Que hoje em dia é uma política de estafar o Estado. Governar hoje por que a política não está dando certo? Está havendo um descontentamento com os trabalhadores. Porque hoje a política tem sido estafar o Estado, ele colocou muito bem, né? A grande burguesia, entendeu? De rapina. Está querendo o quê? Roubar a verba pública, exatamente, para poder fugir da falência. Quando eles falam assim, quem não tem competência, eles fazem alerta da competência, da capacidade, mas é mentira. Entendeu? Cada um tem que se virar sozinho, mas isso não serve para os grandes empresários. Eles é que estão. Na realidade, nas eleições e nas lutas, a gente está disputando dinheiro. Para onde vai o dinheiro? Uma vez numa greve eu falei com mais de aluno. O dinheiro tem que vir para nós ou tem que vir para a Rede Globo? O dinheiro tem que vir, como foi em 2011, a gente dizia, deu 1 bi para a Delta, o governo Sérgio Cabral. A construtora Delta. Exatamente, né? Agora, quando a gente falava, tem dinheiro para empreiteira, mas não tem para educação. É esse que é o verdadeiro problema. A gente está querendo mudar isso, inverter isso. Quando a gente fala governo para os trabalhadores, é isso que a gente está querendo mudar. Por exemplo, garantir 10% do PIB do Estado, entendeu? Para a educação, acabar com essas isenções de impostos que está sendo uma farra. Por isso que essas isenções de impostos, aí a gente vai olhar habitação, né? 0,27% de investimento na habitação. Entendeu? É isso que está representando. Esse dinheiro que está faltando para construir casa, por exemplo, a SEAB, tá lá inoperante. Inoperante a SEAB no estado do Rio de Janeiro. Aí você vê a situação nas favelas, né? Por exemplo, saneamento básico, que é um dos problemas seríssimos que a gente tem visto, né? A parte de saneamento, 1,99%. E aí você vê juros da dívida, 26%. É uma loucura. Agora, então, como linha geral, o PSTU defende o controle público estatal sobre essas áreas estratégicas da saúde, da educação, e, ao mesmo tempo, a valorização do profissional e a criação de ótimas condições de trabalho. Para tanto, é necessário mexer nesse orçamento. Qual é a visão que você tem de como romper com esse padrão atual de pagamento desses encargos financeiros e
abrir espaço no orçamento para diminuir esses 26% e principalmente canalizar esses recursos para as áreas que são de importância da população. Como é que se faz isso? É a mesma política nacional que o Zé Maria aqui com certeza falou, suspensão do pagamento da dívida. Imediatamente, suspensão, rumo a não pagamento. Entendeu? Mas acabar isso você com sabe farra. que acarretaria imediatamente represália por parte do governo federal. Por isso que a gente fala a questão da unidade da luta dos trabalhadores, investir na luta dos trabalhadores. Por isso que a gente diz, é a luta que transforma. Agora tem que ser uma luta consciente. Nós somos socialistas. Perder esse referencial não dá. Aquilo como Rosa Luxemburgo dizia, toda estratégia, toda tática está submetida a uma estratégia. Quando a gente coloca aquilo que o professor até falou da radicalidade, que tem que estar na pauta, nós queremos fazer isso, botar essa radicalidade na pauta, romper com essa lógica, entendeu? O capitalismo hoje está... Você não tem medo que, por exemplo, uma atitude como essa leve a uma desestabilização do governo logo no seu início? Porque a represália ela é feita de forma legal. O governo federal passa a bloquear a transferência de recursos que deveriam vir para o Estado através do Fundo de Participação dos Estados, e que acaba tendo impacto muito forte no andamento do governo. Mobilizemos a população contra o governo estadual, contra o governo federal. É isso, é uma coisa que os trabalhadores sabem fazer. Se os trabalhadores veem, entendeu, um governo, porque da mesma maneira como os governos patronais, né, todos os governos que por aqui passaram, não pestanejaram, entendeu, em fazer absurdos no campo da economia, tudo para poder favorecer a empresário, é rápido, entendeu? Você vê, não derrubar aqui a perimetral, e as pessoas acharam que isso é impossível, rapidinho, derrubou, entendeu? Não estou querendo discutir aqui o resultado disso, eu estou querendo discutir tudo a iniciativa política, com quem você tem compromisso. Eu sou uma candidata que tem da classe operária, eu tenho compromisso com a classe operária. A galera que produz as riquezas, eu vejo diversas iniciativas de luta. Por exemplo, hoje aqui, né? Impossível, na minha opinião, que a gente tem vivido. É isso que tem sido impossível. O impossível a gente vê, eu nunca vi tanta desvalorização do magistério, do profissional de saúde, do médico, dos bombeiros, a gente viu a luta dos bombeiros, né? Eu nunca vi linchamento público, a gente está vendo aqui hoje. As pessoas, por não verem perspectivas, você está vendo isso, o crescimento do racismo. O estado do Rio de Janeiro é um dos estados que campeões no estupro e violência de mulheres. Entendeu? Muitos homossexuais sendo assassinados, enfim, fruto dessa política, fruto dessa crise, essa política mesmo de deixar os trabalhadores na rapina, entendeu? E só ajudar a quem tem dinheiro. A gente está querendo radicalizar isso mesmo, entendeu? Fazer uma política para os trabalhadores, essa coisa de que vamos governar para todos, entendeu? Isso não tem dado certo. É a política atual do governo Dilma, a política atual do PT. Vamos romper. No fundo tem alguém que está se beneficiando disso. Com certeza, isso é uma mentira. Entendeu? Com certeza isso é uma mentira. Viu aí o leilão do pré-sal? Entendeu? Foi para quê? Né? Enfim, é isso. É um governo. Queremos governar para os trabalhadores, apoiado na luta e nas organizações dos trabalhadores. Olha, a Valéria da Barra da Tijuca se manifesta aqui, deixando o seu protesto para o que ela diz aqui, aumento vergonhoso de R$6 para os profissionais de saúde e os políticos que concordam com tal fato, como o Luiz Paulo, André Correia, Paulo Melo, entre outros. Votar neles nunca mais. Indignada aqui com ela faz referência, eu não tenho domínio dessa história, mas deve ter sido um percentual muito pequeno em cima de um salário base que é menor ainda, né? Agora, o Wagner de Benfica, ele te pergunta a seguinte questão, e aborda aqui um aspecto da chamada política de segurança, que é outra preocupação total da população do Rio de Janeiro. Eu já citei aqui que nas pesquisas qualitativas, principalmente, a questão da saúde e da segurança aparecem como as principais preocupações do fluminense, do morador aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então o Wagner diz aqui o seguinte: sou eleitor da Deise de Oliveira. Primeira coisa que ele fala aqui. E gostaria de saber o que você pretende fazer para diminuir as práticas nefastas perpetradas pelos coronéis da PM contra a sociedade fluminense e também contra os praças da Polícia Militar.
Olha, é o seguinte, o que a gente vê na política de segurança? É um dos grandes privilegiados no orçamento, né? 10% eu ouço dizer que é a política setorial exatamente, mais contemplada? É uma das mais contempladas. Previdência 15%, educação 12%, segurança 10%, saúde 7%. Entendeu? Enfim, se a gente for olhar bem, não é pouco o que se gasta na segurança pública, né? 10,45%. E, no entanto, não tem agradado a ninguém. Não tem resolvido nada. A política de guerra às drogas, enfim, a criminalização do movimento social, esse terror nas comunidades, isso não tem acabado com o tráfico. As UPPs não têm servido para proteger, muito pelo contrário, é algo que tem envergonhado a própria polícia. E o que a gente está defendendo? Esse modelo de segurança não tem servido. O que a gente está defendendo de maneira muito clara? Queremos o fim das UPPs e a desmilitarização da PM. A gente fala isso porque a PM que está aí não está dando segurança para ninguém, nem para os setores mais privilegiados da sociedade não estão conseguindo, não está se resolvendo, entendeu? Enfim, aquela velha polêmica, né? Para a direita, a solução para a segurança é botar a polícia na rua. Para a esquerda socialista, no caso onde eu me enquadro, a política tem que ser o quê? Investir em saúde, investir em educação, investir, por exemplo, em lazer de qualidade para a juventude, em cultura, em habitação, entendeu? Que é justamente onde você vê, por exemplo, o investimento na cultura é de 0,36%. Não tem coisa melhor para tu conquistar a juventude pobre, negra, do que valorizar as manifestações culturais como capoeira. Quantos capoeiristas por aí, jovens, bons, que não recebem incentivo nenhum. O pessoal que faz funk sendo altamente discriminado, porque as grandes rádios que penetram essa música, chega para a garotada e diz, olha, se não for pancadaria e se não for pouca vergonha, para eu não dizer um outro termo mais, que é o que eles falam, eu não quero nem ouvir. Tem gente fazendo funk bom, funk com letra, que é um ritmo afro, é um ritmo que mexe com a gente. E que aborda a realidade da população pobre. Mas aí né? eles optam para ser o chamado proibidão, o funk pornográfico, que se não fizer isso e apologia da violência, você não tem sucesso, você não ganha dinheiro. Enfim, tem que mudar essa política, entendeu? Garantir autonomia para a arte, não é? Enfim, então tem muita coisa para fazer. Desporto e lazer, o esporte, só 0,57%. Enfim, é nisso que tem que inverter. Garantir cultura de qualidade, entendeu? A galera, você vê quantos estudantes, quantos jovens que não conhecem os clássicos, não conhecem Cartola, não conhecem Nelson Cavaquinho, não conhecem Chico Buarque, não conhece Candeia, não conhece Barbeirinho do Jacarezinho. Não conhece os nossos valores. Sabe, né? Enfim, não conhece gente boa que faz música popular, que faz música legal, interessante, entendeu? Isso tem que valorizar e duvido que essa juventude, se ela se vê, entendeu, valorizada nessas coisas, ela não vai para a marginalidade, não precisaria gastar tanto dinheiro assim, entendeu? Então, por exemplo, o debate também das drogas, né? O tráfico, como é que você acaba com o tráfico? Liberando as drogas e o Estado garantindo a distribuição, a comercialização e garantindo o tratamento dos dependentes. Essa política da guerra às drogas, isso também não está resolvendo, entendeu? Inclusive, do seu ponto de vista econômico, ela é um equívoco. Exatamente, só está servindo para quê? Para alimentar a indústria das armas. É isso que a gente está vendo. Se quiser realmente resolver esse problema, tem que ir para os bancos que fazem lavagem de dinheiro. Traficante, o que você tem que fazer? Prender e confiscar os bens dos grandes traficantes, a galera que mora nas áreas nobres, entendeu? Ali nas favelas você tem os varejistas, que são fruto também de toda essa política de abandono social. Então é isso, a nossa política é isso, é radicalizar, mudar o mal pela raiz, esclarecer a população, não ficar popularizando mentiras, entendeu? É isso. Agora, quando você fala de acabar com as UPPs, significa, por exemplo, acabar com uma ideia que parece estar embutida na UPP,
mas no contexto da forma como foi constituída essas unidades de polícia pacificadora, me parece que ela acabou sendo também deformada. Eu me refiro aqui ao chamado policiamento ostensivo, porque há uma demanda da sociedade no sentido de se coibir as práticas, na verdade, criminosas. E eu chamo a atenção aqui que essa prática criminosa hoje, ela não surge só da chamada bandidagem. As práticas criminosas hoje muitas vezes surgem, por exemplo, de grupos de jovens que resolvem fazer justiça com a própria mão e atacam, na verdade, outros jovens que praticam crimes. Eu coloco inclusive há pouco tempo, linchamentos. Os tais dos linchamentos, que ganhou inclusive um justíssimo repúdio da sociedade. Ao mesmo tempo, eu até muitos ponderei, inocentes sendo mortos, inclusive. Eu ponderei aqui o seguinte: da mesma maneira como a gente reage à questão desse tipo de prática de jovens que resolvem fazer justiça com as próprias mãos, evidentemente a gente não pode ser condescendente com também jovens que atacam transeuntes no meio da rua. Eu já vi senhoras, por exemplo, apavoradas frente a pivetes que pegam e atacam. Então, eu coloco as duas práticas, tanto a dos jovens que cometem pequenos delitos, como desses jovens que resolvem justiçar, não é? No mesmo plano. E aí, me parece que a questão do policiamento ostensivo é fundamental. Só que hoje, dentro da PM, eu acho que isso que o Wagner me parece que é abordar aqui. Além dos problemas aí de aplicação de recursos, esses recursos na área de segurança, eu imagino, vão principalmente para equipamentos bélicos, armas, munição, que inclusive boa parte disso, eu acho, me parece, acaba sendo desviado. Existe uma ditadura dentro da corporação por parte justamente dos chamados coronéis, que inclusive se beneficiam dos negócios de segurança. Por isso a desmilitarização da PM. Aí, então, eu queria que você falasse disso. Como é que enfrenta esse problema? Não, a gente quer a desmilitarização por quê? Porque aí com uma polícia civil, investigativa, inteligente, não truculenta, não só da intimidação física e com a arma, uma polícia inteligente, é isso que a gente quer, uma polícia onde você tenha liberdade, né? Porque, por exemplo, uma estrutura militar é uma estrutura extremamente autoritária, é uma estrutura de fidelidade, um troço quase que feudal, né? É a obediência cega. É isso que muitas das vezes funciona. Então, a corrupção ela acaba sendo uma questão até de subordinação. Né? Então a gente está querendo acabar com isso. O policial ele tem que ter direito à sindicalização, ele tem que ter direito a ter que se expressar, influenciar. Né? Por exemplo, tem que ter uma relação com a comunidade. Né? Por exemplo, até mesmo nos julgamentos, na escolha dos jurados, pessoas ali da comunidade que conhecem, entendeu? Enfim, com os movimentos sociais. Precisa-se fazer esse tipo de relação. Por exemplo, a gente quando faz passeatas, né, é uma coisa que eu acho que tem que acontecer, a segurança das passeatas e dos movimentos sociais tem que ser feita para os membros dos próprios movimentos sociais. Por exemplo, o CEP, quando a gente faz nossas passeatas, entendeu? Tem que ter comissão de segurança, como os metalúrgicos fazem, como os garis fazem, né, que a gente viu, eles mesmos falaram, nós fazemos a nossa segurança, porque nós conhecemos quem está aqui. É difícil você ter infiltrado quando isso acontece. A mesma coisa, se a gente sabe fazer a segurança nas nossas passeatas, nos nossos movimentos, por que não usar esse tipo de experiência? Movimento popular, tem diversas comunidades, entendeu? Que fazem isso, é uma coisa preventiva. Por exemplo, esses jovens, muitas das vezes os pivetes, quem são os pivetes? Você tem que perguntar, cadê os pais dos pivetes? O que faz essas pessoas irem para as ruas? São famílias desestruturadas. E aí, cadê essa família, essas mulheres? Como é que você vai buscar? Eu mesma, como professora, uma vez, eu fui atender uma mãe de aluna no passado, coitada. Ela veio, né, muito alterada. Aí eu falei com ela, vem cá, eu quero conversar, eu sou professora, eu não sou policial. Você veio aqui procurar uma professora, então vamos sentar e vamos conversar. Ela veio, conversou, moral da história, tinha um filho com problemas e que isso criava uma desestabilidade dentro do lar muito forte, criando sozinha,
3 filhos, coitada, uma guerreira. Essa é a realidade, né, da família aí, brasileira coitada, ela hoje, não né? tinha, para quem eu falei, eu fiquei procurando um lugar para dar assistência psicológica, assistente social. Isso não poderia ser a escola? Entendeu? A escola não poderia também cumprir esse papel? Não, tem muito a ver com saúde, porque aí você vai olhar, precisa de um psiquiatra. O filho dela precisava de um psiquiatra. O que impede dentro de uma escola você ter orientação pedagógica e psicológica? Tem que ter psicólogo na escola, tem que ter assistente social na escola, mas de maneira pedagógica, diferente. Agora, quando extrapola a escola, a escola tem que saber orientar para que profissionais você vai levar. Por exemplo, esse negócio de ir na casa, é o assistente social que faz isso. Cadê? Emprega? Não emprega. Quantas famílias, quantos pivetes você poderia ajudar, ter impedido se tivesse essa orientação pedagógica, essa orientação psicológica, pedagógica dentro da escola. Aí você tem que ter o orientador educacional. Isso não tem mais no Estado, concurso para orientador educacional, não tem, é um crime. Não tem supervisor com concurso público externo. Agora o governo fez lá um concurso interno, que nem eleição direta para diretores, faz uma eleição para diretor, concurso para diretores de escola, que foram os mesmos diretores de escola que ajudaram o governo a fazer essa fraude. Botar código 30 em quem fez greve. Ah, não, porque eu cumpro ordens, porque se eu não cumprir a ordem eu vou. Isso é profissional de educação. Funcionário público não é cargo de confiança do governo, ele é cargo de confiança da população. Enfim, mas isso é impossível. Não, impossível é isso que a gente está vendo. Uma juventude sendo destruída, famílias sendo destruídas, aumentar a violência com isso. Então é isso que a gente está querendo, inverter. Entendeu? E você é muito feliz ao colocar essa questão. Por trás de um garoto abandonado, você tem, na verdade, em geral, uma família desestruturada, ou uma família que é dirigida apenas por uma mulher e que sofre as consequências de um mercado de trabalho que é muito cruel também. Então a pessoa ganha muito pouco, não tem um amparo do Estado em creches, em escolas de qualidade que atraem a criança. Então a criança na rua cometendo irregularidades é uma consequência de um problema muito mais grave. Eu acho que isso aí é muito importante ser assinalado. Agora, Deise, eu estou olhando aqui o relógio, a gente tem pouco tempo, eu queria conversar um pouco sobre a própria disputa política. Ontem, por exemplo, o Ibope soltou aí algumas pesquisas indicando a disputa para os governos estaduais. E um dos estados que foi contemplado pelo Ibope foi o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a ordem hoje, pela fotografia aí do Ibope, momentânea, isso aí está em permanente mudança, a gente sempre alerta. É dinâmico. O Antony Garotinho aparece em primeiro lugar, com 21% das intenções de voto, seguido do Crivella, com 16%, do Pezão, com 15%, já está a máquina do governo estadual parece que está funcionando, porque ele tinha anteriormente uma indicação de voto muito baixa e agora já aparece lá em terceiro lugar, colado com o Crivella. Em quarto lugar, o Lindbergh Farias, 11%, e em quinto lugar você, com 2%. Qual é a tua estratégia, a estratégia do PSTU para reverter esse quadro? Colocar a Deise em primeiro lugar. Cada vez mais afirmar a Deise como uma candidata da classe operária. Nós estamos indo para as fábricas. Assim, é uma militância difícil, porque significa acordar 4, 3 horas da manhã. E, assim, muito orgulho dos militantes do PSTU. Assim, é a grande arma que nós temos. É a militância na rua. É a nossa militância, assim, os ativistas, a galera que nos conhece das lutas e que resolveram enfrentar a campanha antipartido que a Rede Globo faz muito bem, entendeu? A campanha da despolitização, são professores, são estudantes, populares, gente que diz, me dá mais material que eu vou levar. Então, agora há pouco aqui eu vi um pessoal fazendo um debate sobre a questão racial, eu me apresentei numa das lanchonetes aqui perto do mercado, aí chegou para mim e falou, não, me vê mais material teu, eu vou levar. Era um papo sobre a questão racial dentro do botequim? Exatamente, entendeu? Que beleza. Enfim, aí eu cheguei lá, me apresentei os outros companheiros, então isso daí é o nosso principal trunfo e a militância está indo muito bem, a galera que acredita no socialismo, acredita na militância, acredita na mudança, entendeu? O pessoal que acha que o sonho do socialismo não acabou, o sonho, enfim, é esse pessoal que fez a gente sem dinheiro de empresário, entendeu?
Antes estávamos com 1% e agora nós subimos para 2%. É isso que é a nossa resposta, entendeu? Eu ontem estive em Volta Redonda, a receptividade foi fantástica. Na semana passada eu estive em Macaé, em Campos, me surpreendeu a indignação da população, me conhecer, ver que a alternativa, o novo que a gente se propõe, essa coisa de governar e trabalhar, investir na mobilização dos trabalhadores. As eleições não são nosso terreno é o terreno da luta, da militância, mas, como Marx dizia, somos marxistas, a gente segue a orientação dele, que estava corretíssimo. Ele dizia o seguinte: a eleição não muda nada, agora a gente não pode ignorar. Trotsky também falava isso, entendeu? Os trabalhadores não pode deixar o caminho livre para a burguesia nessa disputa. É difícil, é complicado, é nadar contra a corrente, né? E a gente está valendo a pena, porque 2% da população está alerta, está acordando, e isso vai ser mais gente para a luta, mais gente para a rua. É isso que para nós é mais importante, entendeu? Então é esse que é o nosso trunfo. É ir para a fábrica, conversar com a classe operária, ela ainda tem um peso, é o sujeito social da revolução. Muitos setores acham que não é. O que vai mudar, por exemplo, essa repressão, as prisões que aconteceram aqui no Rio, tem que se enraizar na classe operária, aprender com ela a disciplina do operário, entendeu? A coisa do coletivo, porque o operário ele só tem força no coletivo, ele não tem condições, né? Ele sabe que nunca vai ser dono de uma fábrica. Então, assim, essa radicalidade da classe operária que não gosta de ir para televisão, o que os operários do Comperj fizeram, as ousadias que eles fizeram por fora do sindicato, entendeu? Da CUT, eu vi isso lá. Esse é um fenômeno, aliás, que está se repetindo, né? As bases de trabalhadores se surgindo contra direções peleiras. Mas o que está faltando, o que tinha nos anos 80, que tinha a firmeza socialista, a firmeza marxista. Por exemplo, era uma juventude que estudava o marxismo. Então, juntou a classe operária com a juventude, uma galera nova que entrou no funcionalismo, que construiu uma central sindical que é a CUT, via a necessidade da unificação. Hoje em dia não, hoje em dia você vê a fragmentação. Cada um querendo fazer o marketing. Eu quero aparecer na mídia, entendeu? E se distanciar da classe operária. Então, o que mostra esses meus 2% foi a nossa política, entendeu? Ir para a classe operária, acreditar na centralidade dela, acreditar, assim, Marx cometeu erros, a gente não é isso, ser marxista não é ser, né? Não é isso. Mas agora, eu vou dizer, não sigam o que os intelectuais que se renderam à ordem fizeram, entendeu? De ensinar mal o marxismo, falar mal. Muita gente critica o marxismo sem ler. Uma vez eu estava fazendo um debate pela internet, eu sou contra a ditadura do proletariado, sou contra ditaduras. Eu falei, eu também sou, mas agora, ditadura do proletariado é um conceito que tem paternidade histórica. Você procurou saber o conceito? Não, mas eu não quero saber, é uma ditadura. Aí você vê essa coisa da ignorância. Muitas das vezes, entendeu? A gente tem que ter humildade, que a gente tem que... Eu, por exemplo, aprendo muito com a classe operária. Muito, muito, muito mesmo. Eles me falam, não fala assim não, que o pessoal não entende, fala assado. Enfim, é isso. Se aproximar da classe operária, esse é que tem sido o nosso segredo. Deise Oliveira, foi um prazer entrevistá-la. Eu espero que você tenha aí a continuidade de uma ótima campanha que vai empolgando aí o eleitorado e que principalmente você transforme em realidade, uma vez eleita, esse conjunto de propostas que o PSTU elabora aqui para a realidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, uma ótima campanha para você. Tá legal, obrigado. Eu só quero aqui registrar o seguinte, eu estou com Zé Maria, presidente, estou com Ciro Garcia, enfim, velha liderança aí para deputado federal, que para a gente é muito importante, o Heitor para o Senado, enfim, eu faço um convite a todo mundo procurar ver o nosso site do PSTU, conhecer nossas propostas, para a gente poder sair do mais do mesmo, né? Não se deixar dirigir pelos principais. Os principais são os principais para a burguesia, os principais para os trabalhadores é quem está na luta, é quem protesta. Então o voto de protesto é o voto, e vamos aí, contra a burguês 16 PSTU. Valeu, Deise, muito obrigado pela tua entrevista aqui ao nosso Faixa Livre, e eu agradeço a vocês, ouvintes, pela audiência que nos deram. Amanhã tem mais, às 9 horas da manhã a gente retorna aqui à Rádio Livre AM 1440 em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre a partir das 9 horas da manhã. Um bom dia e até lá.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.